Vamos a mais um tutorial, hoje com a sua 30ª parte. Hoje nós falando sobre o nosso amigo compressor, né? Que a gente só chama ele pelo primeiro nome, mas nome e sobrenome seria compressor de dinâmica. E antes de começarmos a falarmos sobre o compressor, eu abri já ele, a gente vê isso na prática. Antes de vermos na prática, nós vamos ver ele primeiro, entender todo o processo que se passa, porque o compressor ele é muito mal compreendido e por isso que as pessoas acham, né, que tem muito problema com o compressor. Porque o compressor, vamos botar assim um mau exemplo, né, mas é como uma dinamite. Alguém te der sua dinamite para destruir uma pedra, para fazer, ali vai ser feito uma mina, né? Então você tem que ir lá levar essa dinamite. Então você sabe, se você não souber, primeiro, armazenar essa dinamite, ela pode explodir e destruir sua casa. Você tem que saber transportar isso também, que ela pode acontecer, essa coisa explodir tudo. A forma de manusear, você tem que saber a quantidade correta de botar nessa pedra, senão você pode explodir. Assim é também com o compressor. Por isso que o compressor é um tipo de ferramenta que é tipo uma ferramenta de arte. Então você tem que conhecer, ver todos os processos envolvidos nisso, na questão do áudio, do seu funcionamento, do seu processo em relação ao compressor, para que você realmente se sinta à vontade, né? Porque um dos grandes problemas é, usa compressor à vontade, faça uma super compressão. E isso realmente, o compressor é aquela história, ele está ali para te ajudar, como ele também ele pode, igual o carro de dinamite lá, ele pode resolver seu problema de num minuto destruir uma pedra que levaria milhões de trabalhadores para quebrar, mas como ela também pode destruir a montanha inteira e tu perder a mina. Então esse é a situação do nosso amigo compressor. Você então tem que entender o processo, porque por isso que as pessoas acham tão difícil, porque as pessoas às vezes se interessam em saber manusear. E mais do que saber manusear o compressor é saber o processo, como usá-lo. Esse que é o grande problema. Porque manusear ele é muito simples, uma ferramenta que nós veremos na prática, e nós veremos até aqui na própria teoria que a gente vai ver agora, ver que já aprendeu sobre o compressor. Não tem muito que se falar sobre a ferramenta em si, sobre o uso, mas agora a funcionalidade dele, esse é o grande problema. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que o compressor, por isso que ele é chamado de compressor de dinâmica. Então, o que ele faz? Ele está ali para ajudar-nos, por exemplo, numa mix tem um áudio, né, numa track que está saltando muito, então ela tá sendo difícil para a gente botar ela dentro da mix de uma forma harmônica, junto com os outros instrumentos ali, estável, né, de uma forma estável. Então isso vai dar o quê? Uma equilibrada de dinâmica, você vai equilibrar a dinâmica para que possa realmente botar esse áudio lá e ele está em conjunto com os outros. Então o que é a dinâmica? A dinâmica nada mais é do que a variação de áudio no tempo, é a forma com que a pessoa, ou o áudio, como faz, se for um instrumentista, se for um cantor, como ele canta, ou ele toca, ou ele produz esse som, né? Como se produz o som que tem a sua intensidade, nós vamos chegar lá. Então há uma variação. Existe uma variação de dinâmica. Você vê que às vezes a gente fala mais alto, às vezes fala mais baixo, né? Uma música ela tem momento, né, mais alto, ela tem momento que o camarada está tocando, ele se empolga, ele vai muito fundo numa corda, depois ele já toca com leve toque. Então esse processo de dinâmica já recolaciona, né? A gente já vê que está com o quê? Com a sua amplitude, que é a energia acústica, ou melhor, a intensidade. A gente vê que na verdade tem muito a ver com a sua amplitude, como nós estamos vendo aqui, ó. A amplitude, isso que dá o poder. Lógico que todo áudio ele tem já ele vibra, né? Como sabemos que o agudo ele vibra mais vezes, ele já tem uma forma de vibração, mas nós estamos referindo a isso, estamos referindo aqui sobre a intensidade, né? Essa intensidade com que o artista toca. Então nós vamos então se preocupar agora, o foco é nessa área da dinâmica. E para isso, como é que a gente pode ver? A gente vê pela forma da onda, a gente vendo a onda lá, a gente vê quando a gente está gravando que tem ondas maiores, né? Ela chega mais em cima, outras já estão mais embaixo. Mas a forma de medição são o quê? São os meters. Através do meter você vê que temos meters de LED, temos meters de ponteiros, temos meters digital. Então você vê que existe uma escala verde, amarela. Quando já está, aqui já está, nós vamos falar depois sobre níveis, que nós vamos chegar nesse ponto, que é onde daqui para lá, né, por exemplo, nesse medidor aqui, quando chega ao zero, já é o seu sinal máximo. Passou, já começa o som a distorcer e logo a seguir é clipar, né? Você já vai perder esse som, esse áudio. Então nós, sempre que gravarmos, devemos
estar sempre prestando atenção que um dos nossos amigos vai ser o quê? O meter. Mesmo na compressão, que a gente vamos olhar aqui, por exemplo, tem uma compressão, por exemplo, esse aqui está chegando ao nível quase zero em relação aos outros, tá vendo? A dinâmica dos outros está variando sempre em torno, vamos botar aqui, de 10. E esse não, está lá em cima. Então a gente vendo isso, vamos fazer assim, eu quero descer até o 10. Então você aqui, você tem a fórmula de visualizar o quanto ele está acima para poder lá, quando nós chegarmos lá, não vou ver isso, no seu compressor e dar a redução necessária para isso. Então, como a gente pode ver aqui, o que? A intensidade se processa através de níveis. Nós temos então o primeiro nível, que é o nível o quê? Numa gravação ou no áudio. Temos o nível de ruído. Eu botei até de fundo errado. É nível de ruído. Por quê? Nós temos o ruído dos próprios cabos, não a gravação no áudio que vem. Você, quando, por exemplo, está gravando, como eu já falei isso em outros tutoriais sobre gravação lá, está falando sobre isso. Nós temos o ruído do áudio, temos o ruído do PC, às vezes do ar-condicionado que está ligado nessa sala, quer dizer, do próprio ambiente nós temos ruídos que vão se somar à dinâmica, e todo ruído tem sua dinâmica. E soma a dinâmica do som original da fonte, se for um violão, a voz, está se somando. Temos o nível nominal, que é o nível que a gente fala que é aquele nível apropriado para gravar. Você grava com um som muito acima, bem acima do nível de ruído, para que o sinal esteja limpo, e também não deixando ele distorcer. Né? Esse é o nível nominal. E tem o nível máximo, quando às vezes você quer, você grava ali no talo mesmo, alcançando o sinal, mas já quase começando já a distorcer. Você grava ele ali já batendo mesmo. Né? Que é até meio perigoso por causa do headroom, você precisa de uma margem, né, de tranquilidade que você não sabe. Às vezes o cantor está murmurando, daqui a pouco ele começa a gritar, ou assim que também se faz com o instrumento, o baixista, o guitarrista, ele está tocando suave, daqui a pouco ele toca um forte, daqui a pouco ele toca um fortíssimo. Quer dizer, então você, quando uma gravação, isso já foi dito também no assunto desse tutorial, tem a preocupação com ter um nível, né, um espaço de margem para que se subir, você sabe que, pô, para a gravação vou ter que gravar de novo, não. Subiu, mas não gripou. Com isto, vamos seguindo em frente, nós vemos o quê? Que se existe vários níveis, existe faixa de dinâmica. Então, essa faixa de dinâmica, que eu já até falei ali antes, é o seguinte, é todo o nível que ocupa o sinal, desde o ruído. Tudo está dentro da faixa dinâmica, até o nível de gravação, que chegando ao máximo, né? Para quem gosta de gravar nesse ponto. Agora vamos entrar então, já entendemos essa parte do que é a dinâmica, então já entendemos para que o compressor até aqui tem a sua função, né? Que é a função de trabalhar nisso, em cima desses níveis. Vamos então falar agora então sobre o compressor. Então qual é a função do compressor, na verdade? Ele controla, não é isso? É um controlador automático, você não precisa ficar, o cara baixou, você seria até humanamente numa gravação assim ao vivo, seria impossível você saber quando o cantor vai dar um grito ou quando não. Então ele automaticamente, ele vai fazer esse trabalho por você, ele vai diminuir essa dinâmica, reduzir essa dinâmica, para que não fique uma coisa também exagerada e sobressaia demais sobre os outros instrumentos, sobre os outros aspectos das outras frequências que estão dentro da gama da sua DAW, né? da sua mix. E, além disso, o que acontece com o compressor? Ele equilibra a dinâmica, como eu acabei de falar, e ele molda o áudio criando envelope, porque nós sabemos que o áudio, o que acontece com o áudio? O áudio, dependendo de como você comporta um compressor em cima do áudio, você vai mudar o seu estado tonal desse áudio. Por exemplo, numa caixa, se você, por exemplo, pega um ataque nós vamos explicar sobre isso, o ataque de um compressor, para falar assim para o compressor, olha, compressor, eu quero, você pega o ataque imediatamente, quando bater a caixa, um ataque no primeiro, você já quer que o compressor já começa a comprimir de uma vez. Aí você diz o seguinte, que comprime de uma vez e depois você no release você tira. O que vai acontecer? Você vai perder esse ataque. Em vez de você ter um ataque bom, um ataque da batida da caixa, você vai ficar com a batida do corpo da caixa, né? Primeiro vem a batida principal, depois ressoa toda a caixa. Então você já está mudando o estilo, o timbre desse instrumento, no caso que é a caixa. Como o inverso, você fala que não, você quer que passe a vez, você quer punch para a caixa, você quer a batida mesmo. Então você vai atrasar esse compressor um pouco. Nós vamos falar isso aqui, eu só estou dando exemplo desse, como é que o compressor molda, né, o áudio, esse envelope que começamos a criar, para explicar essa situação
Porque o áudio existe o envelope e a gente vai mexer nesse envelope do áudio, que nós vamos falar, vamos prosseguindo, espero que vocês entendendo. Então, aqui para a pessoa entender sobre esse molde. Então você, por exemplo, você fala, não, compressor, eu quero que você não comprima logo no ataque, logo que a caixa bater, não, deixa eu passar esse, depois você vem e comprime mesmo drasticamente até o final. Então o que vai acontecer nesse caso? Você vai ter, como eu já falei, mais o corpo e não vai ter mais aquele ataque da caixa. Então o áudio, como que funciona? Agora vamos falar sobre a atuação da dinâmica. Como é que atua então a atuação da dinâmica? Como já está dito, eu já falei ali, o compressor aqui, ele o que faz? Ele abaixa os níveis, não é isso? Que estão, os transientes que estão saltando ao seu V, que está atrapalhando, trazendo ele para baixo, fazendo uma pressão contrária para baixo, comprimindo ele, ao mesmo tempo que ele vai subir. Com isso, que vai consequentemente, é como se ele estivesse subindo os outros, quer dizer, e vai se igualando, vai espremendo para cá e subindo. Com isso, ele vai chegando à sua parte da atuação. Aqui, na atuação do timbre, cara, até para ter mostrado isso lá, que eu acabei me empolgando, é como eu falei lá, se você aqui, você tem aqui um áudio de uma caixa, né? Só vou agora resumir. Se você comprime isso aqui demais e deixa essa parte aqui sem compressão, você vai ter mais corpo. Se você faz o inverso, deixa passar essa batida e você comprime todo o corpo da caixa, você só vai ter ataque, né? Pá, 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 pá. Bom, então já entendido isso, vamos agora entender a parte da propriedade do áudio, que essa parte aqui, quando a gente já entrando nisso, nós já estamos entendendo isso aqui, já entendeu o compressor por completo, né? Para a gente passar depois lá para frente para a prática, que depois ainda tem que falar dos cuidados, dos problemas que o compressor pode causar, que você tem que ter como a história da dinamite, saber o manuseio, como guardar, então nós vamos chegar lá. Mas vamos entrar nessa parte aqui agora. Então, como é que funciona o áudio? Vamos botar em comum, né? Em geral. Você tem aqui o ataque, que é quando o instrumentista, a voz, né, o som, é o início daquele ataque, aquele parte, você tem um ataque. Depois o que acontece? Você dá aquela batida, você geralmente pessoa, ela grita, mas ela não começa, o ar já não começa, por exemplo, num volume já alto, ele pega aquela, igual um carro, ele pega o aceleramento, que às vezes é microsegundo, né, aumenta, dá esse ataque, que é o ponto máximo, e depois que você dá aquele grito, você não vai permanecer ali. Geralmente, a propriedade do som tende a cair, então tem um decaimento, que é o decay, ele cai, aí mantém por um período igual a caixa. Pá! Ó, como eu fiz, pá! Tu vê que deu o pá, que é o ataque mais alto, meu pá! Aí fica aquele que fica essa parte que é o sustém, é o tempo. E depois o que acontece com o som, ele vai, logicamente, que o som não vai viver eternamente, ele vai morrendo, né? Ele vai caindo. Já entendemos isso, nós temos o ataque, depois o áudio, temos aquele transiente principal, que numa caixa, que é o melhor exemplo, né, que ela é rápida. Você tem aquele pá primeiro da caixa, depois da decaída, que vem todo o volume do corpo da caixa nesse decaimento, já entra aqui junto com a caixa, com o corpo, permanece o som do corpo por um período, depois morre. Então, para a gente começar logo na teoria, senão esse tutorial vai ficar muito complicado. Então, a gente vai passar agora com os cuidados quanto ao uso. Então, o compressor, como eu falei, é o exemplo assim que eu vou botar, é o sal de cozinha. Você, com o compressor, se você fizer uma comida e botar o sal demais, todo mundo quando for na sua casa comer, provar a comida, não dá para comer. Se você botar de menos, as pessoas, tá faltando sal. Então, você tem que ter um cuidado muito especial com o compressor, né? Porque, como eu já falei, mais do que saber sobre como manusear o compressor, é saber como usá-lo. É isso que é importante. Se você sabe como usar, você pronto, acabou o seu problema com o compressor. Porque as pessoas pensam assim, que não, vou chegar aqui, vou dar tanto de ataque, tanto de release, tanto disso, tá resolvido, o meu som tá bacana. Não é bem assim. Então, por que não é bem assim? Vamos falar. Você, às vezes, se você não tiver cuidado, não tiver um conhecimento, que nós vamos chegando lá, você vai ter a perda de dinâmica. E a dinâmica, você sabe que a dinâmica é que causa emoção. A dinâmica é que dá contraste, ela dá colorido ao som. Você imagina a pessoa fazendo um solo de piano,
né? Que coisa nojenta. Agora, essa dinâmica, essa variação é que faz o áudio assim mesmo, como na fala. Se você conversasse dentro de, sem uma dinâmica direto, né? Eu começasse a falar assim aqui, se vamos falar sobre o compressor, porque o compressor é uma forma de coisa e tal, né? Quer dizer, se torna chata. Então essa forma, ó, como eu estou falando, você vê que existe essa dinâmica, existe uma interação, o que torna o áudio interessante. Senão se torna monótono, ele se torna chato. Então, a primeira coisa, devemos ter cuidado com a perda de dinâmica. Com a coisa é você trazer a coisa que está com a dinâmica excessiva para uma dinâmica correta, e a outra é você realmente achatar toda a dinâmica, fazendo aquilo virar uma coisa reta, né? Com uma estrada reta. Igual a estrada. Estrada reta diz que dá sono, né? É obrigado a ter umas curvas para você poder acordar e ter mais atenção. A outra coisa que a gente vamos falar agora é sobre a distorção. Porque quando você grava, por exemplo, o som, ele chega ao seu nível de sinal máximo, que ele está ali batendo já ao ponto, né, de começar as distorções, o que acontece? Quando você começa a comprimir, essa coisa, ela vai apertando para baixo, né? E conforme ela vai apertando para baixo, o que acontece? Como a distância, às vezes, está muito alta, às vezes, em relação ao som, que seria o som nominal, está no máximo. Esse máximo é de imagem em relação ao máximo nominal. Vamos botar assim, está lá em cima, né? O outro está aqui em cima, o outro que o áudio e o restante do áudio está aqui embaixo. Você quer conseguir descer mais isso para conseguir chegar mais próximo daqui. O que vai acontecer? Ele, como essa distância como é muito longa, ele começa a fazer tanta pressão em cima da onda aqui em cima, que começa a haver ele começa a sair distorcido. Você, porque depois você pode ver isso dentro do sonar, vou mostrar, você vê que a onda, ela está ali em cima, ela é arredondada, e tu vai ver que não. Ela começa a se quebrar, ela fica quadrada, ela corta. O bicho chega um ponto que ele corta aquela cabeça ali dessa parte aqui de cima e vai ficar somente arredondada. Então temos que ter cuidado em relação a isso. A distorção, como aqui, ó, outro exemplo está aqui, ó, o que acontece, ó, está muito acima, o nível seria aqui, ó, nesse vermelho seria o nível nominal, e está lá em cima, ó, o nominal está aqui, acima do vermelho, aqui, ó, está no verde, agora lá em cima, o que acontece? Vai achatando tanto que ela entra bonitinha e sai toda distorcida. Continuando, senhores. Vamos falar de relações sinal-ruído. Falando até sobre distorção. A distorção, às vezes, no som, você também não é a coisa. Você pode usar a distorção ao seu favor. Porque existe a distorção destrutiva e a construtiva. Tem muitas bandas de rock lá nos States que eles fazem o quê? Eles usam realmente, em vez de usar pedais, essas coisas, eles usam o compressor para distorcer esse áudio, para dar um sabor. Mas aí, como eu falei, o compressor, você tem que saber que ele é uma arte. Você tem que saber lidar com ele. A outro cuidado que você tem que ter é com o áudio. E esse áudio, como eu já falei lá, é relação, que eu sempre venho insistindo nessa tecla de relação sinal-ruído. Por quê? Você sabe que quando... O que acontece? Eu vou voltar no outro aqui. Você sabe que quando ele abaixa aqui, o outro som tende o quê? A subir, ele vai se elevar. Quando se eleva esse som, o que vai acontecer? Você também vai aumentar o nível do ruído. Inclusive causa o pump, o blatting, que são efeitos causados por esse ruído. Que ele começa a saltar. Se a pessoa, por exemplo, você vai ver isso, a pessoa tem uma respiração essa respiração ela vai dobrar, porque a respiração está no nível de ruído que está lá embaixo, né? Então ela vai subir, com isso você vai subir também a sujeira. Então nesse caso você teria que ter cuidado com o transhold, que nós vamos ver isso na prática. Esse tipo de áudio, que também isso aí já não seria a forma correta, que você teria que fazer, nós vamos chegar lá em edição de áudio, falando aqui ainda. Continuando, senão não vai dar tempo. Para evitar esses problemas todos, primeira coisa que a gente tem que fazer, então, antes de lidar, então, se nós chegamos ao acordo aqui, antes de conseguirmos, para você não ter problema com o compressor, das coisas, você ter o cuidado. Então, qual é o cuidado primeiro? A edição corretiva, senhores. Primeiro é preocupar, como eu falei, o áudio bom já nasce. O áudio bom é aquele que você já chega, você já grava ele com boa qualidade, você já ouve ele, caramba, tá lindo. Pô, imagine agora quando eu chegar, fazer uma edição aqui, uma limpeza. Imagine nesse áudio agora quando eu botar um compressor, caramba, aí sim,
É como um diamante lá no meio da lama, que você começa a limpar, lapidar ele, caramba, ele vale milhões. Assim é o áudio. Então, muitas vezes, senhores, vocês têm que, antes de usar o compressor, como eu já falei lá naquela aula que eu falei lá, muitos já nem entenderam que eu falei assim, descansar o compressor. Por que a gente fala descansar o compressor? Não, é você tentar tornar sua mix melhor. Você está vendo que tem uma track, ela está com exageros de ganhos, né, de volume. Então você faz uma automação antes de ganho. Balseia isso já deixando já aproximado, porque o compressor vai entrar fazendo um papel mais de retoque final. Ele não vai distorcer nenhum som, ele não vai lascar nada, porque já tá o som, você já facilitou o trabalho, como eu já falei lá. A outra coisa também no áudio, você quando grava áudio, você sabe, por exemplo, o baixo, a audição humana, isso também já foi dito lá, começa de 20 a 20, não é isso? De 20 a 20K. Você não precisa na música pop, não precisa no sertanejo, não precisa no forró. Aqui no Brasil, só mesmo você vai precisar na dance, na técnica, que geralmente são músicas específicas, que precisa do subgrave. Você não precisa, então você vai pegar o quê? Filtro, num grave, por exemplo, no baixo. Vai pegar o filtro, como eu já falei isso lá no filtro, já teve tutorial falando, dá o corte. Porque o compressor não aumenta, senhores, o nível nominal, por exemplo, da dinâmica, que está embaixo, e diminui a que está de cima, ele vai subir esse subgrave, que você não precisa dele na sua vida, você precisa do grave, você quer o baixo bonito, o som dele bonito, não a ressonância dada no subgrave. Então você já corta todo, mete o fio, tudo que não é necessário. Um violão, você não precisa de um violão na casa dos 40, 60, para quê? Ele é baixo? Não. Mas o que acontece? O som, meu amigo, ele não fica somente na casa dos 20, não. O 20 é a que nós ouvimos, mas o som ele propaga até que o cachorro ouve. Às vezes o som já morreu, o cachorro ainda está ouvindo. Você não ouve, mas o cachorro está ouvindo, que ele é preparado para isso. Então, corte. Faça esse favor. Vocês depois não virem falar aqui que eu estou fazendo tutoriais e não dá resultado. Pô, o cara falou que a pessoa não tive resultado, porque você não se prepara. Se prepare. Faz um EQ corretivo também. Né? Você está ali, que seria você vê a ressonância, dá aquele pente, puxa aquela ressonância que tá causando, às vezes, uma coisa. Até, desculpa, falei de ressonância, lembrei lá de cima que era para falar dos harmônicos, na verdade, eu confundi as palavras. O harmônico, né? Os harmônicos você não precisa. Aqui você não vai precisar, né, que corretivo da ressonância. Aquele som que está sujando a sua amiga. Então você vai dar aquele corte mosca, né? Cortando. Outras coisas, se você vê que está com preguiça, as partes silenciosas não existem no Amix, não existe silêncio no áudio. Sempre vai existir um som. Se uma parte, então, ela é de silêncio, na prática, entre aspas, você faz o quê? Pega aquela parte, corta ela e muta na sua. Porque o interessante é a organização. Se você tem uma organização na sua mix, é um primeiro começo da mixagem perfeita. Já falei isso lá também. O certo era você cortar. Você chega, corta as partes de silêncio para você ter um controle de ganho, você ter um controle de panorama, saber quando é um instrumento, saber outro, que já está tudo cortadinho, você está visualizando isso. Eu já falei, essa organização, ela é importante, parece que não, mas é. Para você ver, às vezes, você está vendo onde estão os instrumentos, que às vezes pode estar acontecendo, de um instrumento, ele está batendo na frequência do outro, estão se batendo, falou, caramba, esse instrumento aqui está tocando junto, deixa eu ver se, vou dar uma olhada aqui para ver como é que está, para ver se as fases estão correspondendo. Então, se você manter a organização, você já tem um ganho, além do compressor, você está ganhando em outros lugares, lá na frente. A outra coisa é o gate, você tirar os vazamentos, por exemplo, da caixa, tal bumbo. Você, quanto mais limpo o som, melhor para o compressor atuar, porque ele vai elevar todas as dinâmicas, e as que estão lá embaixo e reduzindo as que estão muito altas. Então, continuando, senhores, aqui não tenho mais nada a dizer. Vamos então já entrar em compressor. Não vou mais falar mais nada, já falei tudo que eu tinha a dizer sobre cuidado. Então agora está na mão dos senhores. Vamos falar dos tipos dos compressores. Nós temos o VCA, temos o FET e o óptico. Muita gente pensa, compressor é compressor. Não, tanto tem os transistorizados, tem os valvulados. Existe briga no mercado de polêmica entre produtores, que acham que o valvulado é melhor, porque ele trabalha mais com o harmônico páreo, com isso a sonoridade é melhor, a sua distorção é sutil, por isso ele para transiente pesado ele é melhor. Outros já dizem que o transistorizado é melhor, que é um sinal mais limpo, não tem tanto ruído. Eu não vou entrar nessa briga. Vamos falar aqui sobre os tipos, e isso é importante, que você sabe, se você souber qual o compressor que você irá usar para uma faxina,
É igual produto de limpeza. Você sabe qual é o produto de limpeza? Pô, vou limpar a janela. Pô, acho que aqui é melhor o álcool. Tu vai passar sabão, vai ficar aquele negócio sujo lá. Não, é o álcool. Você deve saber qual o compressor para aquele tipo de áudio que você tem. Então nós temos esses 3 tipos. Vamos falar de cada um agora. Que já está longa essa aula. Primeiro vem VCA, que é o seguinte. Esse tipo de compressor, ele é muito rápido. A característica dele é ser rápido. E ele tem a facilidade o seguinte, dele ser de baixa distorção. Ele usa uma baixa distorção, esse tipo de compressores. Então, se ele tem uma baixa distorção e ele é rápido, já não preciso falar mais nada, porque também o compressor é uma forma de investigação. Você tem que olhar para a cena de uma situação e saber definir, ter raciocínio. Bom, esse compressor VCA já disse que ele é rápido. E falou que ele baixa a distorção, pô, bateria? Não é isso? A bateria não é estilo rápido? Pulando para o outro. FET. Esse é para transiente muito pesado. Você tem aqueles transientes, aquelas pancadas muito violentas. Aqueles transientes que é muito pesado. Então, e ele tem uma sutil, isso que é o importante nele. Ele é feito para trabalhar com transiente pesado. Ele é bastante sutil também na sua distorção. É diferente do VCA lá, que ele é de baixa distorção, esse já é sutil. E a distorção, às vezes, tem a distorção que nós vamos falar sobre saturação nos nossos tutoriais para frente. Às vezes ela é construtiva, porque ela dá um calor, essa certa distorção. Então, quando ela é sutil, ela é bem sutil, ela acaba sendo benéfica, como é o caso desse tipo, dessa modalidade de compressor. Né, de compressores, que são de várias marcas. Então ela é boa para quê? Se você sabe que ela é sutil na distorção, é para transiente, né? Que os transientes pesados, né? Que os transientes mais largos, como é o caso de quê? Do contrabaixo, do cantor, da voz vocal, da bateria, no caso aí, os transientes te torna pesado é onde você botar esse compressor lá na send, lá na bus, né? Como compressor paralelo, botando ele lá na saída que nós vamos ver isso, eu vou mostrar isso na prática. Ele realmente dá uma sutileza, porque ele iguala o som por completo da bateria, quer dizer, ele tira aquelas nuances da bateria que talvez estão muito fortes, trazendo um pouquinho mais para baixo, sutilmente, tornando o som muito mais agradável da bateria. Então, bateria, voz, contrabaixo. Vamos pular para o outro, que é o Opto. Esse compressor, ele é bom, por quê? Ele é de baixo ruído. Com isso, ele se torna bom para quê? Para violões acústicos, para voz também. Senhores, agora eu vou ter que, antes de chegar, e todos eles, a constituição de todos eles são, como eu já até comecei a falar sobre isso, sobre válvulas e transistor. Então existem os compressores, válvulas, transistor, e os virtuais, que é um misto disso tudo. Virtuais são simuladores, e o que importa, senhores, o compressor físico ou o compressor virtual, qual é o melhor ou o pior? Não existe compressor ruim, existe técnico ruim. Se você saber como usar um compressor, não importa qual seja ele, qual a marca, pode ser a marca Xinxin, mas você sabe usar, tirar o proveito dele, o melhor dele, ele vai ser bom. Você pode ter a marca aí, vou ter um Avalon, e não saber usá-lo, ele vai destruir o teu áudio. Então o que importa é você saber usá-lo. Para terminar essa parte teórica, já fomos longe demais, você tem que ter foco ao usar o compressor. Primeira pergunta: já fez a limpeza, já tá bonitinho o áudio, senhor, pô, tá escutando o áudio, por que tá vendo nesse áudio? Caramba, os transientes dele aqui, pô, os ataques desse baterista aqui, desse sax, desse instrumento aqui tá muito acentuado em relação à coisa, eu tenho que trazer para baixo para ele não ficar saltando demais da mix. Então, pô, vou fazer, então, né, vou ter que reduzir a dinâmica. Poxa, essa bateria aqui tá com muito ataque, pô, não, e tá com pouco corpo. Então você, ao usar o compressor, essa também, você que as pessoas usam o compressor por usar. Eu vou usar o compressor, sabe porque é dinâmica, eu vou usar. Não, você tem que usar a ferramenta de uma maneira. Aí agora nós vamos ver na prática como fazer isso. Eu quero que esse compressor, meu Deus do céu, para me tirar esse ataque da bateria do compressor, eu quero ser para dinâmica. Você tem que, eu quero mudar um pouco o timbre que você muda. Eu quero dar uma distorção um pouco nesse som para dar um pouco de calor. Nós vamos falar que seria melhor estar tão saturador, eu prefiro, mas vamos chegar lá. Mas você tem que ter foco, saber para que é o cada compressor. Porque o compressor, muita gente pensa, é simples. Ele é tão simples que para você trabalhar com ele de forma correta, você teria que usar cálculo. Mas se você
é aquela coisa, é a arte. Você é uma pessoa que faz aquela coisa tipo detetive. Você tá, como tudo foi explicado, você vê o som, tem foco, sabe para que você quer, você não precisa, porque existe tal de o teu cálculo dos compressores que você pode procurar aí na net, acho que até no próprio canal do YouTube tem pessoas explicando sobre teoria, é só botar lá compressor no Google, compressor teoria, ou teoria compressor, ou cálculo de compressores. Você vai ver que existe cálculo para você agir corretamente, mas isso tornaria uma coisa muito chata, enjoativa. Então, a melhor ferramenta, como eu já sempre falei, é o ouvido. Você está ouvindo o seu mix, você está ouvindo o seu áudio. Se você agora que nós vamos ter conhecimento de como saber como controlar o ataque, como controlar, saber quanto vai tirar, você vai saber quanto tempo vai comprimir. Se a gente vai ter esse conhecimento e tendo foco, tá bom, não precisa de eu saber aqui, por exemplo, no cálculo, eu não vou entrar nesse assunto. Numa bateria, por exemplo, tem um bumbo de 80 Hz, a batida é 60, uma divisão de 4x4. Se ele tem essa frequência, existe um cálculo, que é um cálculo da NASA, que vocês podem procurar no YouTube, que vocês vão ver. Você vai chegar a um ataque, para ser correto, isso para não perder e nem passar nenhum transiente, seria de 12,5 milissegundos, e o release teria que estar em 250. O cara tem um cálculo danado para chegar a isso. Vocês não precisam disso, como nós vamos ver agora, senhores. Então vamos entrar, chega de blá 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 e vamos para a prática. Bom, senhores, eu agora comecei a editar para entrar na prática e vi que o tutorial, infelizmente, acabou ficando grande, mas foi necessário. Então, semana que vem, né, no próximo tutorial agora dessa semana, nós vamos dar continuidade agora falando do compressor, o uso dele na prática. Nós vamos ver ele como funcionar, como você corrigir a redução de dinâmica, como fazer, mudar os envelopes de timbres. Nós vamos ver tudo isso na semana que vem, que continua. Até a próxima tutorial. Obrigado a todos pela paciência, desculpa meus erros e até lá.